conhecimento, de informação. Hoje o tema vai ser a presença das mulheres na Segunda Guerra Mundial, né? Um tema bem instigante, assim, diferente, porque a gente, quando tem a imagem da Segunda Guerra e guerra em geral, a gente associa ao público masculino, aos homens, né? Então vamos ver o que o professor vai nos contar sobre isso. Aproveito então novamente para convidar o pessoal para amanhã também assistir às 4h a nossa última palestra com a professora Luana de Conto, que vai falar sobre a história da língua portuguesa, assim, as transformações do nosso idioma. Também parece ser um tema bem bacana, bem interessante, né? Então hoje nós vamos vou apresentar aqui o professor Cristiano, e eu queria chamar o Afonso, né, o diretor da Divisão de Documentação e Memória, saudando o pessoal do Zoom também, que está nos acompanhando aí, né, do interior, dos andares aqui do prédio, quem não pôde descer. E eu vou passar aqui a palavra para o Afonso apresentar o professor, então. Muito obrigado, Edcileia. Boa tarde a todas, a todos, tanto os presenciais aqui, quanto os que nos acompanham via remota Zoom. É uma alegria muito grande recebê-los aqui, porque essa palestra de hoje do professor Cristiano é muito interessante. Eu já ouvi palestras do professor e nós vamos ser enriquecidos com certeza. Essa seleção de palestras que a gente tem ouvido aqui nesse tempo de comemoração foi elaborado pelo Núcleo de Memória Institucional, dirigido pela Dulcineia, e com a ajuda das suas estagiárias, a Jade Sabitraz e a Maria Flávia. Então, parabenizo vocês pelo trabalho e pela iniciativa. Merecem mesmo, fazem um trabalho diferenciado. E, ao mesmo tempo, aproveito remotamente para agradecer o Dr. Rony Ferreira, que está nos assistindo lá. É o coordenador atual da memória institucional e tem feito realmente um apoio muito grande ao trabalho que o núcleo de memória desenvolve aqui. Mas vamos apresentar o professor Cristiano. O professor Cristiano Rocha Afonso da Costa, natural de Curitiba, é oficial superior do Exército Brasileiro, bacharel e mestre em ciências militares, especialista em blindados. Olha que ele conhece dos blindados. Especialista em gerenciamento de crises, desenvolveu doutrinas de negociação em grandes eventos e situações com reféns para as Forças Armadas e Forças Auxiliares. Na área acadêmica, é pesquisador histórico e historiador, graduado em História e pós-graduado em História Militar. Metodologia do ensino de história, docência do ensino superior, teoria da história e historiografia e psicopedagogia. Atualmente, ele desempenha as funções de professor de História do Colégio Militar de Curitiba, historiador voluntário do Museu do Expedicionário e da Legião Paranaense do Expedicionário e coordena o grupo de pesquisa em História da Casa do Expedicionário. É autor dos seguintes livros: Negociação de Crises e de Reféns, O Trabalho do Negociador no Gerenciamento de Eventos Críticos, 2016, Os Zeppelins nos Céus do Brasil, Uma Visão sobre as Viagens ao Sul do País, e o Nazismo do Pré-Segunda Guerra Mundial, 2020. Carros de Combate, A História dos Tanques de Guerra do Nascimento, ano 2022. O Guia da FEB para entusiastas, estudantes e pesquisadores foi editado em 2024. Então, essa é a biografia do professor Cristiano. Então, é uma satisfação tê-lo aqui, professor, uma alegria muito grande. Passo a palavra e vamos ouvir. Obrigado a presença de todo mundo, o pessoal também que está vendo via remota. É uma honra muito grande eu estar aqui hoje, poder falar um pouquinho da história gloriosa das mulheres brasileiras na Segunda Guerra Mundial.
Mas também é difícil estar aqui, porque o nível das palestras, né, a palestra de ontem, já fiquei sabendo que foi altíssimo nível, foi muito boa. Então, eu humildemente vou tentar ficar ao nível dos outros palestrantes. Isso é mérito da Dulce, que me convidou. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, passar um pouquinho dessa história do Brasil na Segunda Guerra, que é o meu foco da pesquisa atual. Então, esse é um dos lados da pesquisa. Existem um ciclo são 8 palestras contando vários aspectos do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e essa das mulheres é o que a gente vai tratar hoje, tá? Então, vamos lá. E obrigado pelas palavras. Obrigado. Parece até que a gente é parente. Eu sou o primo pobre, ele é o primo rico. Vamos lá, então, as mulheres brasileiras na Segunda Guerra Mundial, a história de força e determinação que elas tiveram. Vamos ver se vai passar aqui. Ó, vou tentar, hein, Guilherme? Vamos ver se vai. Não vou apertar de novo. Agora foi. Então, a gente vai seguir um roteiro rapidinho, que é a ambientação histórica de como que o Brasil entra na guerra, a criação da Força Expedicionária Brasileira, e como que as mulheres brasileiras entram dentro dessa história, né, com as enfermeiras, a convocação, o treinamento, as missões delas na guerra, o diferencial que elas tiveram lá na guerra em relação às outras mulheres que estavam trabalhando junto, e a luta que elas tiveram após a guerra. A guerra não termina com o fim da guerra para elas. Então, houve uma guerra depois da guerra importante também, né? E elas foram as pioneiras na quebra de vários paradigmas dentro da sociedade brasileira, não somente dentro das Forças Armadas. Então, vamos lá. Coisa rápida, eu sei que eu tenho somente 3 horas e meia para terminar o tema, né? São 378 slides, mas eu prometo que não vou me enrolar muito. Então vamos lá. Gente, contexto do Brasil na guerra, né? O contexto mundial. 1939, Segunda Guerra Mundial explode. O que nós estávamos tendo? Quem lembra aí? O que tinha no Brasil em 1939? A gente estava vivendo aqui o quê? Quem é mais novo deve estar estudando isso aí agora, né? A gente estava vivendo o governo Vargas, era Vargas, com o Estado Novo. O Estado Novo começou em 1937, um regime ditatorial no Brasil, regime, né, forte de Vargas, sendo que guerra, colocando de um lado a Alemanha, do outro lado os aliados, que até então era Inglaterra, França, Estados Unidos, não estavam na guerra. Mas o governo Vargas, ele estava no meio de uma situação. Quais eram os nossos maiores parceiros comerciais? Alemanha de um lado e Estados Unidos de outro. Então o governo Vargas, opa, está tendo uma guerra lá, mas eu não posso brigar com um, brigar com o outro, eu tenho que continuar tendo o máximo de vantagens dos dois lados, tanto do lado americano quanto do lado alemão. Pra vocês terem uma ideia, o escritório comercial do Brasil funcionou em Berlim até dezembro de 1941. Já tinham 2 anos de guerra, dezembro de 41. Eu vou explicar daqui a pouco por que é dezembro de 41, o que acontece. Então, o Brasil no contexto mundial era manter uma posição de neutralidade, porque o Brasil só tinha a ganhar com as vantagens comerciais de continuar negociando com todo mundo. Bom, então essa era a posição do Brasil perante a guerra. Tanto que a FEB só vai ser criada em 1943. Aí a gente vai ver aqui um outro slide para facilitar. E politicamente, o que estava acontecendo nas Américas? Então a gente, em outubro de 1939, teve uma reunião dos países americanos no Panamá, e ali, opa, vamos todo mundo aqui das Américas ser neutro. Beleza, vamos ser neutro, não vamos entrar nessa guerra que é furada. Em julho de 40, as coisas começaram a piorar um pouquinho, politicamente, em relação ao mundo todo, e aí uma reunião em Havana, os países das Américas, ó, então é o seguinte, a gente está neutro, mas se algum de nós for atacado, todo mundo tem que ser solidário. Então, um por todos, todos por um. Beleza? Todo mundo assina? Todo mundo. Jóia. Aí em dezembro de 41 acontece um negócio que virou filme para tudo quanto é lado, Pearl Harbor. Né? Lembra do escritório brasileiro em dezembro de 41? Ó, por quê? Pearl Harbor. Os japoneses atacam os Estados Unidos. Aí os americanos que não estavam na guerra entram na guerra. E aí eles pensam, ó, pessoal, a gente fez aquele acordo ali em 1940. Quem está do meu lado agora? Um por todos, todos por um. Todos os países das Américas ratificaram o acordo, menos 2. Dá para imaginar quais seriam? Argentina e Chile. O Chile, né? Argentina e o Chile. Porque a Argentina tinha uma ligação muito forte com a Alemanha, não quis assinar, e o Chile também tinha as motivações políticas deles. E todos os outros países ratificaram o seu acordo. Então, essa declaração de solidariedade. O que acontece? Em virtude disso, em janeiro de 42, o Brasil rompe suas relações diplomáticas com os países do eixo, Itália, Alemanha e Japão.
O Brasil não declara guerra, ele rompe relações. Maravilha. Aí, a partir desse ponto, submarinos italianos e submarinos alemães começam a afundar navios na nossa costa. Então não foi só submarino alemão, submarinos italianos. 2 submarinos italianos, Leonardo da Vinci e Barbarigo, afundaram navios na nossa costa. Inclusive o comandante do Barbarigo, brasileiro, né? Nascido em São Paulo. Tá? Então afundaram. E aí o Brasil, comoção nacional, o Brasil tem que tomar uma posição. E aí o Brasil declara guerra a quem? Itália e Alemanha. O Brasil não declara guerra ao Japão. Isso vai declarar lá no final da guerra. Então, de ambientação do que vai acontecer para fazer o nosso país entrar na guerra. E aí em agosto de 42, o Brasil declara guerra à Alemanha e à Itália. E aí nós estamos na guerra. Só que o Vargas tem também as suas motivações políticas, tem uma guerra dentro do Exército Brasileiro, que o Exército Brasileiro não quer o envio de tropas para fora do nosso território, quer que o Exército seja reforçado aqui no Brasil, porque existia um perigo de invasão das Américas, isso para os aliados. Para a Alemanha nunca houve esse planejamento. Qual é o ponto mais perto das Américas? Em relação à Europa e África? Seria, no caso, o nosso Nordeste, o saliente nordestino, e o norte da África também domínio dos alemães. Então tinha aquele medo. Então o comando do Exército queria que o Brasil reforçasse as nossas defesas aqui. Só que Vargas queria que nós enviássemos tropas para fora do país, mandar uma força expedicionária. Não dá tempo de explicar todas essas injunções políticas, né? Mas então tinha essa queda de braço, né? Então o interesse maior do envio de tropas brasileiras para a Itália era de Vargas, e não do comando do Exército. Por isso essa demora. Declara a guerra em 42, a FEB só é criada em 43, e a gente vê aqui, ó. Então, ó, esse mapinha fica mais fácil, né? Esse organograma aqui. 39, começa a guerra. 42, Brasil rompe relações, a Alemanha ataca navios, Brasil declara guerra. Só em 43, no outro ano, é criada a FEB, só no outro ano a gente envia tropas para a Itália, tem os primeiros combates, e no último ano da guerra continuamos enviando tropas, e aí tem as nossas grandes vitórias e o fim da guerra. Então o Brasil foi naquela, foi aos pouquinhos, dentro das injunções políticas que nós tínhamos, das dificuldades que nós tínhamos do nosso país na época. Né? Um país que não era industrializado, tinha vários problemas que foram levantados ao longo da montagem da nossa força expedicionária. Se eu estiver correndo muito, me avise, né? E se eu estiver estourando o tempo, me avisa também, tá? Gente, qualquer coisa, quem quiser levantar o braço, falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Bom, nós éramos um país agrário, dificuldade de incorporação. Se a gente tinha dificuldade de incorporação dos homens, porque não atingia o nível da parte de saúde, porque quando o exército tinha um nível de saúde, de rigidez, de intelecto, para ser incorporado ao exército como soldado, como recruta. Quando vem a guerra, esse nível sobe muito. Os tempos são outros. Agora o soldado não é simplesmente sair para cima do inimigo gritando que nem louco. Agora ele tem que operar um rádio, ele tem que operar um radar, tem motores, tem equipamentos, tem coisas novas, tecnologias novas. Então o nível intelectual sobe. Então o nível que é aceito para a incorporação na Força Expedicionária Brasileira é um nível bem mais alto que o nível normal que o Exército usava até então. Então, se nós temos dificuldade de incorporação para os homens, imagina a dificuldade de incorporação para as mulheres. E aí a gente começa a entrar, né? Convocação, fim de 43, vem uma determinação governamental do envio também de mulheres para a guerra. Como que poderia ser esse envio de mulheres para a guerra? Quais eram as profissões na época que a mulher poderia ter? Era uma sociedade totalmente diferente. Então ela era professora, normalista, né? Professora, né? Dona de casa. Ela poderia ser médica, ia ter um preconceito enorme, né? Mas médica ela não pode ser, porque tem preconceito, porque achava que a mulher não tinha capacidade. Mas ela pode ser enfermeira. Professora não ia precisar na guerra, mas enfermeira ia precisar. E de onde é que vem a ideia? Voltando lá de novo, década de 40, nós estamos no Estado Novo, propaganda, difusão de propaganda do governo Vargas. Eu tenho que mostrar que a mulher brasileira, a mulher do Estado Novo, também faz parte dessa propaganda do Estado. Ela também deixa a nossa sociedade grande. Como? Então, como a mulher brasileira do Estado Novo, ela vai participar da guerra também. Lembra que Vargas, que era o que queria o envio de tropas? Por isso que ele queria o envio da mulher brasileira representando a sociedade. O lado maternal brasileiro na guerra.
Então faz parte da propaganda do Estado Novo. Isso acontece em fins de 43, né? E aí entram as meninas que vão para a guerra, tá? Pioneirismo, coragem, mentalidade da época. Gente, fazia pouquíssimo tempo que a mulher pôde votar. Fazia menos de 10 anos que foram eleitas as 2 primeiras deputadas. Então, é uma coisa muito forte, né? E é aquilo que a gente já falou, qual a profissão que era reservada? Então, a enfermeira vai poder ir para a guerra, né? Vamos lá. Então, em dezembro de 43, é criado o quadro de enfermeiras do Exército, tá? Do Exército Brasileiro. Essas meninas não tinham posto, não tinham graduação. Elas não tinham posto, não tinham graduação. Qual é a motivação que você dá para uma menina dessa? Você vai para a guerra, mas você não vai ter posto, você não vai ter graduação, né? Exigência que o Exército fez na época de cursos anteriores de enfermeiras profissionais. Existiam pouquíssimos cursos no Brasil de enfermeiras profissionais, era um curso de duração de 3 anos. Existiam vários cursos não profissionais. As enfermeiras profissionais não atenderam o chamado, não quiseram vir. Por quê? Porque iam ganhar menos da metade, iam para uma guerra e não estavam sendo valorizadas. Elas eram do Exército, mas não tinham posto, não tinham graduação. Então as enfermeiras profissionais não vieram. Acabaram indo 6 enfermeiras profissionais para a aeronáutica, porque a aeronáutica deu condições melhores. A Força Aérea Brasileira, recém-criada, deu condições melhores. O Exército não. Aí o Exército falou, e agora? Agora a gente vai ter que aceitar qualquer curso. E aí nos locais começaram a fazer curso de samaritano. A Cruz Vermelha começou a fazer cursos rápidos, curso de 3 semanas, curso de 4 semanas, para tentar formar. E o Exército aceitou esses cursos. Aqui no Paraná, as 8 que saíram do Paraná foram formadas pela Cruz Vermelha para elas poderem se candidatar. Elas faziam esse curso de 3 semanas, 4 semanas, se candidatavam e aí iam para o Exército e lá fariam um outro curso para aprender como empregar a enfermagem na guerra. Aí a gente já entende a primeira grande dificuldade que essas mulheres enfrentaram. Você está indo para a guerra para ser enfermeira, sendo que na maioria delas, elas não eram enfermeiras. Então, você vai ter que aprender aquilo muito rápido. E vai ter que aprender, e aprender muito bem aprendido para poder desempenhar a sua função. Então a gente já para pensar assim, que tipo de menina aceita isso? Tem que ter uma força de vontade muito grande. Eu vou aprender um negócio que eu não sei, e lá na guerra eu vou ter que fazer aquilo para salvar a vida das pessoas. Isso já demonstra uma característica de comportamento, de integridade, que não é qualquer um que tem. Então essa é a primeira entrave que elas enfrentam e que elas superam. Elas são voluntárias, vão fazer um curso que a maioria não conhece praticamente nada e vão se sair muito bem nesse curso e vão adquirir aquele conhecimento. Bom, depois, as que entram dentro do Exército fazem um curso de emergência lá no Rio de Janeiro, um curso de 6 semanas, para juntar, digamos assim, nivelar os conhecimentos dos vários cursinhos que elas fizeram e aprender como empregar a enfermagem na guerra. Foi um curso muito bem feito. Elas se saíram muito bem nesse curso, né? As primeiras reações, sociedade da década de 40, aí vem o outro problema que elas enfrentam. Sociedade da década de 40 não aceitou muito bem. Mas espera aí, você tinha que estar em casa, cuidando do seu marido, cuidando dos seus filhos. Que história é essa de ir para a guerra? Será que você é uma mulher decente porque você quer ir para a guerra? Aí já começa a enfrentar isso. Então muitas delas tiveram que enfrentar a própria família para ir para a guerra, né? Bom, então teve essa barreira da sociedade, essa divisão de opiniões, a barreira da própria instituição militar. Então a instituição militar era uma instituição, não vou dizer machista, mas muito masculinizada, aquela coisa, como é que eu vou aceitar uma mulher dentro dessa instituição, ainda mais para ir para a guerra? Então tinha aquela coisa, daí elas vão para a guerra e tem militares que não vão. Outra barreira, né, que aí a gente já começa a moldar quais eram as características dessas mulheres lá naquela época. Bom, isso aqui é uma declaração da Elza Cansanção. Ela é uma das enfermeiras que foi para a guerra, então todas as enfermeiras deveriam ser portadores de diplomas. Quando houve a recusa da escola Ana Nery, que era a melhor escola de enfermagem da época, né, então não aceitaram, as que eram formadas na Ana Nery não aceitaram ir, e o Exército teve que abrir, né, e aceitar qualquer curso. Então o Exército acabou se valendo desses voluntários socorristas, né, que era aquele curso básico que elas faziam para poder se alistar, né? Então, nós tivemos somente das 67 enfermeiras do Exército, nós tivemos somente 6 que eram enfermeiras de verdade. As outras se formaram rápido, à força praticamente, para poderem ir para a guerra.
Isso a gente vai entender quando a gente falar lá na frente o que elas fizeram, para ver como é maior ainda o feito delas pelo fato disso, né? Você trabalhar com uma coisa que você não conhecia há pouco tempo atrás. Tá? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui da Virgínia Porto Carreiro. Ela é carioca, né? E ela teve que esconder da família, quando ela viu no jornal a chamada, ela escondeu da família, que falou que a família não ia aceitar. Quando a família ficou sabendo, a mãe dela recorreu a alguns parentes militares para reprovar ela nos exames de saúde, né, para ela não poder ir, e ela teve que ter um jogo de cintura, teve que ter uma conversa muito franca com o pai dela para poder ir para a guerra. Né? Então, no caso dela, ela conta que o único que acabou apoiando ela não gostou, o pai, mas a família inteira virou a cara porque não queria que ela fosse para a guerra. E aconteceram com quase todas. É meio comum em todas as entrevistas, memórias, diários dela, falando que muitas se alistaram e foram, porque se falasse para a família, elas iam acabar sendo presas até em casa para não poder ir. Né? E aqui no Paraná, nenhuma delas era enfermeira, foram fazer aquele curso da Cruz Vermelha, que a Cruz Vermelha montou um curso de repente para elas poderem fazer. Né? Então foram 8 voluntárias, todas elas ricas e de famílias tradicionais de Curitiba. Mesmo assim, é outro ponto. Está muito confortável em casa, eu tenho tudo. E elas saíram de casa para enfrentar o desconhecido, para fazer um curso, para ir para o Rio de Janeiro. Muitas delas falaram que quando pegaram o trem aqui na estação para ir para o Rio de Janeiro para fazer o curso lá, foi a primeira vez que saíram do estado. E pensar que dali a pouco está indo para um teatro de guerra europeu. Tá? Bom, então primeiro as enfermeiras se apresentam nas regiões militares. Aqui no Paraná foi Curitiba, a região militar nossa é aqui, né? Fizeram os treinos iniciais, daí elas vão para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro reúnem as 67 do Brasil. Tivemos em torno de 120 voluntárias, 89 que realmente se inscreveram e dessas 89, 67 tiveram condições. Na verdade o número são 73 porque tem aquelas 6 da Força Aérea. Então 73 foram para a guerra. Então lá no Rio de Janeiro reuniu-se as 67, então muitas estavam se conhecendo pela primeira vez. As 8 do Paraná já estavam aqui, fizeram um treinamento todo aqui na região, aquele treinamento de 3 meses, mais um treinamento militar que era conduzido no acampamento delas, era no Parque Barigui, que na época não era o Parque Barigui, né? Então era a área de treinamento delas lá. E lá no Rio de Janeiro juntam todas e daí elas vão fazer aquele curso que o Exército faz para mostrar como que emprega a enfermagem na guerra. Isso lá no Rio de Janeiro. Elas fazem o curso de 6 semanas, um curso dificílimo, puxado, né, que elas foram testadas ao extremo, foram tratadas muito mal, porque fazia parte de eu tratar mal, porque na guerra ninguém vai tratar ninguém bem. Então as paranaenses, elas relatam que o tratamento que elas tiveram aqui no Paraná foi maravilhoso, todo mundo tratando bem, homenagem. Quando elas foram sair, teve homenagem do jornal não sei aonde, teve homenagem disso, homenagem daquilo, e na estação de trem. Quando elas foram para o Rio de Janeiro, em todas as estações que paravam, tinha lá, vinha o prefeito, vinha todo mundo receber. Quando elas desembarcam no Rio de Janeiro, a coisa mudou. A partir dali, foram tratados como soldado. E muitas delas falam, caramba, que exército é esse do Rio de Janeiro que é diferente do exército de Curitiba? Mas fazia parte já desse treinamento pelo que elas iriam enfrentar lá na guerra. Bom, então essa diferença de tratamento. Vamos lá. Aqui tem algumas fotos do treinamento, isso aqui na Escola de Educação Física do Exército, lá na URCA, no Rio de Janeiro. Então tem algumas fotos do treinamento. Então, além do treinamento médico da parte da enfermagem, o treinamento físico delas foi muito puxado. Então, e elas aguentaram todas, né? Então é interessante que as roupas de educação física da época, então ou elas estavam em sala de aula aprendendo, ou elas estavam praticando a parte médica, ou elas estavam fazendo a educação física, fizeram lutas, fizeram um monte de coisa, né? Então tá aqui essa foto. Aqui faziam exercícios também de transporte de feridos, então não existem muitas fotos delas nas ações da guerra, mas o treinamento tem bastante até, né? Então é interessante porque era o dia inteiro de aula e a parte física, e até de noite, isso aí durante as 6 semanas sem parar, e todas elas completaram o curso com louvor. Aqui tem a parte de lutas, elas faziam também, né? Então aqui tem as 2 enfermeiras, né? Isso aqui era do acervo pessoal da Virgínia Porto Carreiro, aquela que falou que teve que dar um golpe na própria família para poder ir, né? Então tem aqui ela, né, fazendo instrução de luta com bastão. Isso aqui é um treinamento de pista de cordas, né? Obstáculos e tal. Essa aqui é facinho, isso aqui tá pertinho do chão, mas tínhamos que era montado bem alto. Agora tem uma foto aqui bem legal para mostrar para vocês, é essa aqui. Isso aqui, conhece, né? Isso aqui se chama pórtico. Lembra da altura? Pode falar pro pessoal aí. 6 metros, né?
10 metros. Esse aqui é 10 metros, é do Rio de Janeiro, né? Tem de 6, tem de 8, tem de 10. Esse é o de 10. Agora, vocês imaginam, aqui tem 30 centímetros onde elas estão pisando. Né? Isso aqui também tem uma distância considerável, tem que ir de um lado para o outro, 30 centímetros a 10 metros de altura, sem nada, não tem corda nenhuma de proteção. Tem gente que já não ia passar aqui, né? Tem gente que já não ia querer subir e passar aqui. Então, essa parte do treinamento físico delas, elas foram levadas a provar também várias situações de coragem. É interessante. Eu devia ter trazido uma outra foto que aparece o pórtico inteiro, daí dá para ver as pessoas lá embaixo. Tal. Isso aí é... Lá na SpaceX ainda tem, do lado da primeira companhia, lembra? Você fez a SpaceX também? Eu fiz na mãe isso aí. Na mãe tem os grandes. A SpaceX também tem, os 10 metros. Bom, é o chamado pórtico. Bom, aí elas estão lá no Rio de Janeiro. Lembra quando eu falei que tinha aquele preconceito, aquela coisa toda, a sociedade ainda não aceitava muito bem aquelas mulheres, então elas resolvem, que bacana, vamos romper essa barreira do preconceito, vamos arranjar uma madrinha, alguém que vai abraçar a gente, né, das mulheres brasileiras que estão se preparando para ir para a guerra. Beleza, elas convidam a Santinha Dutra. A Santinha Dutra era esposa do general Dutra, que era o ministro da guerra, que vai ser o nosso futuro presidente logo após a guerra. Elas vão lá na casa da Santinha, uma comissão, né, a Virgínia Porto Carreiro e outras enfermeiras vão lá e falam com a Santinha: dona Santinha, a gente queria falar com a senhora, a gente queria convidar a senhora para ser a nossa madrinha. A gente precisa de alguém assim. A dona Santinha Dutra, com a maior educação do mundo, vira para elas e fala: eu quero que vocês saiam da minha casa, porque para mim, lugar de mulher é cuidando do marido e dos filhos em casa. Mulher que quer ir para a guerra é mulher que não presta. Aí a gente para pensar. Essa é a esposa do ministro da guerra. Como que fica a cabeça dessas meninas na época, né? E elas enfrentando um monte de coisa e dali a pouco tempo vão partir para a guerra. Bom, isso aqui a gente vai voltar nesse assunto com algumas situações que vai pensar assim, não é possível, mas parece até irônico, né? Dá vontade de rir ou chorar. Bom, lembram que elas não tinham postos, não tinham graduação, mas elas tinham que usar um uniforme. Algumas delas disseram que foi um orgulho muito grande o uniforme, mas a maioria delas não gostou do uniforme, achou que o uniforme totalmente anti-operacional, digamos assim, o uniforme não ajudava para trabalhar, para nenhuma das situações, era desconfortável, era desajustado, e algumas delas falam que elas ficavam parecendo espantalhos de plantação de arroz, né? Eu falava assim, nós querem que a gente seja os espantalhos, né? E além do uniforme, né, a qualidade, o corte horroroso, né? Além do uniforme, também era obrigatório o uso da roupa íntima. Então, junto do uniforme vinha a calcinha e o sutiã. Não sei como é que vai chamar um negócio que vai abaixo do joelho de calcinha, né? Na época, né? Tá. É aquela coisa, o exército não estava preparado para receber essas mulheres na época. Eles não sabiam o que fazer. Como é que nós vamos fazer um uniforme? Como é que nós vamos fazer as roupas íntimas para elas usarem na guerra? No sentido de proteger essas meninas. Aí o exército não estava preparado, falou assim, nós temos que consultar alguém, perguntar para alguém o que a gente faz. Adivinha para quem que o exército resolve consultar e faz uma comissão, cria uma comissão para criar esse uniforme junto com as roupas íntimas. Quem estava nessa comissão? Tá, vale aí um prêmio sobre quem que estava na comissão? Por isso essas roupas esquisitas, né? Vamos botar uma calcinha que vai debaixo do joelho, vamos botar um sutiã que parece uma, né? Para proteger essas meninas. Proteger? Então são coisas assim, meio inacreditáveis que aconteceram, né? Então, a dona Santinha Dutra, junto com a esposa do Vargas e mais algumas mulheres da alta sociedade, foram para essa comissão para escolher os uniformes. Imagina tudo isso na cabeça dessas meninas na época. Tá. Vamos lá, vamos continuar aqui, estou demorando muito. Aqui um dos uniformes, né? Maravilhoso, né? Lindo, né? Bom, vamos lá. Agora imagina trabalhar com isso na guerra, né? Tá, vamos lá. Aqui tem mais alguma foto delas. Isso é durante o curso no Rio de Janeiro, né? Então estão fazendo o curso lá. Aí, né? Quais são as missões que essas mulheres vão enfrentar lá na Itália? Então elas chegam na Itália para entender o trabalho delas lá. Existe aquele padioleiro, aquele pessoal de saúde que está junto com a tropa no combate. As mulheres não vão estar junto no combate, mas elas vão estar muito próximos do combate. E essa proximidade, ela é dada, tem esse gráfico aqui, dá para ver aqui do lado. Então, são
4 tipos principais de hospitais que a gente tinha na guerra. Então a gente tinha um hospital de campo, ele era muito próximo da linha de frente, tanto que é hospital de campo, né? É um campo de batalha. Ele é totalmente imóvel, então o pessoal já é levado de emergência para ali, então é barraca, é em cima de viatura, é instalação que pode, eu tenho que trocar essa instalação de um lugar para outro, toda hora eu tiro daqui e levo para outro lugar. Então, alguns enfermeiros ficaram nesses hospitais, que são os mais próximos da linha de frente, então eles estavam mais próximos da guerra, né? Aí, à medida que vai vindo um hospital de evacuação, ainda é um hospital móvel, porque ele vai atrás, né? Vai onde está tendo a batalha, o hospital vai indo atrás, né? Ele fica na retaguarda do hospital de campo, ainda é móvel. Depois começam os hospitais que ficam nas cidades, que usam instalações fixas. Eu tenho lá um prédio, eu vou usar aquele prédio. Eu tenho uma escola, eu vou usar aquela escola. Tem um hospital que já existia, eu vou usar aquele hospital que já existia. Então já vai ficando mais longe da linha de frente, vai ficando mais para a linha de retaguarda. Tem um tipo preferido. Não tem aqui atendimento inicial, salvou a vida, aquele atendimento emergencial mais, por exemplo, no hospital de campo é aquele atendimento na hora ali para deixar o cara vivo. Aí precisa fazer uma cirurgia mais complexa, vai para o hospital de evacuação. Agora o cara já teve que amputar a perna, vai ter que receber uma prótese, aí vai no hospital de convalescença. Então, vai dentro dos níveis. E as nossas enfermeiras, as 67, foram distribuídas nesses tipos de hospitais, né? Então, tivemos das 67, 5 que ficaram na cara do inimigo, nos hospitais de campo, que tiveram o pior trabalho, tá? E nós tivemos, eu vou falar 6 ali também, 6 que ficaram no transporte aéreo. Mas vamos ver se... ficou no transporte aéreo, vamos ver o que elas faziam, tá? Então era isso que acontecia com elas. Então elas foram divididas nesse hospital. Esses hospitais eram brasileiros? Aí vem mais um problema. Os hospitais eram americanos. O Brasil combateu enquadrado dentro do exército norte-americano, 5º exército americano. Então os hospitais estavam dentro do sistema de saúde americano. Então elas foram trabalhar não atendendo somente brasileiros, elas atendiam americanos, atendiam de todas as nacionalidades que estavam ali, tinham poloneses, ingleses, franceses, neozelandeses, canadenses, sul-africanos, alemães, né? Então atendia todo mundo nesses hospitais e trabalhavam com médicos americanos, enfermeiras americanas, todo mundo misturado, médicos brasileiros também, tá? Bom, quando o Brasil chega na guerra, isso é para ilustrar aquela coisa, fala, o Brasil a guerra já estava acabando. Essa parte aqui que está mais em... Isso aqui é meio que um vermelho, não. Essa parte aqui é a parte da Europa que ainda está dominada pela Alemanha quando o Brasil chega na guerra, em meados de 44. Essa parte aqui já havia sido liberada e aqui estão os Apeninos, onde o Brasil chega. Tá? Só para ter uma ideia da dificuldade desse terreno aqui que o Brasil combateu, então a gente tem ali a parte da Normandia, né? Meados de 44, dia D, certo? Meados de 44 tem o dia D. Em um ano, meados de 44 até maio de 45, o pessoal chega das costas francesas até Berlim. Dia D, desembarque em Normandia, chega em Berlim. Então, de meados de 44 até maio de 45. Aqui na Itália, terreno que o Brasil combateu, terreno de montanha, terreno difícil. Meados de 44, estamos aqui. Em maio de 45, estamos aonde? Com todo o exército inglês e exército americano? Aqui. Estamos perto de Bolonha. Por aí dá para ver a dificuldade desse terreno. O Brasil combateu um terreno montanhoso, e a parte da neve, tudo dificílimo. Então aqui, dificílimo. Então não foi um combate fácil. Foi praticamente no mesmo terreno durante 239 dias ininterruptos que a Força Expedicionária Brasileira ficou em combate. É a 12ª tropa mais tempo de combate em toda a Europa. Tá? Tempo ininterrupto. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Aqui tem um posto de saúde, aquilo que eu falei, os postos de saúde muitas vezes eram montados em barracas, isso aqui já é uma área um pouquinho a retaguarda. Pena que está um pouquinho claro aqui, mas isso aqui é o Monte Castelo, o famoso Monte Castelo, né, que a gente combateu. E isso aqui é Engajo Montano, é um dos locais onde eram montados os postos de recebimento de feridos na guerra. Vamos ver mais algumas coisas aqui. Aqui, instalações móveis de um hospital de evacuação, que é aquele que é a segunda linha. Pode ver que é tudo barraca, madeira, então elas tinham que viver e trabalhar nessas situações. E aí, chegam lá no calor, daqui a pouco vem o inverno é tranquilo, tipo daqui de Curitiba, né? Então alguém quiser chutar a temperatura que deu no inverno de 44 para 45 na Itália? Alguém chuta aí? Quantos graus?
Menos 22 graus, é isso aí, Renato. Menos 22 graus. Simples, né? Menos 22 graus, você pega uma menina lá que veio do Rio de Janeiro, né? Uma que veio do Nordeste, né? Veio do Pará, né? No Pará, com menos 22 graus é tranquilo, né? Isso é só colocar 2 meias e fica beleza, né? Então, tudo isso que enfrentaram e mesmo assim fazendo o atendimento. Aqui mais uma foto delas lá na Itália, né? A Itália estava destruída. Então vamos lá, algum cotidiano de trabalho delas, o que elas enfrentaram lá? Essas meninas enfrentaram língua diferente, não era tão simples naquela época, a pessoa saía falando inglês ou falando italiano. Então o problema da língua, eu vou lá, acabei de aprender uma profissão, não tenho experiência, acabei de aprender e ainda vou ter que me comunicar com as enfermeiras americanas e comunicar com os médicos, na maioria das vezes, em outra língua. E com os feridos também, dependendo de quem eu estou atendendo. Aí algumas coisas que foram entraves para elas. Por exemplo, materiais inúteis no curso do Brasil. Matéria inteira no Brasil de doenças tropicais. O esforço, né? Daí chega lá, caramba, eu estou com menos 20, no meio da neve, tirando a neve com pá. Caramba, e aí? Aí aqui a gente trabalha com uma escala, né? E lá os equipamentos que foram dados para elas estão em Fahrenheit, né? Celsius, Fahrenheit, e aí, vou levar uma calculadora, vou ficar convertendo aqui a escala. Então, são pequenas coisas que parecem simples, né? É só converter, mas caramba, já tem a língua, já tem não sei o quê, já tem a doença de Chagas, que não aparece ninguém lá, e daí ainda tem o negócio em Fahrenheit, daí vai medir, e elas têm que enfrentar tudo isso, né? Então, o trabalho inicial das brasileiras foi de extrema desconfiança. Nos Estados Unidos, a enfermeira era curso superior, então elas curso superior, e eram militares, as enfermeiras americanas, militares, tenentes militares. As brasileiras chegam lá só vestindo um uniformezinho, mas não eram nada. Não tinham posto, não tinham graduação. E não tinham curso superior. As americanas olhavam assim, quem que é essa aí que vai trabalhar comigo? Aí elas têm que provar o valor delas para trabalhar, né? Então essa desconfiança inicial, essa diferença de status para as americanas. Aí começa aquela coisa, o Mascarenhas de Moraes, que era o general comandante da FEA, fala assim, caramba, eu vou comissionar vocês como segundo tenentes, para vocês terem um posto igual ao das americanas. Mas o soldo delas era de segundo sargento. Mas estou comissionados como tenente para poder ter um poder ali perante as americanas. E é claro que à medida que elas começaram a trabalhar, elas começaram a provar que elas tinham valor, né? Então, algumas coisas que aconteciam. Eu vou pular isso aqui e falo depois. Então aqui, ó, turno, eram 15 dias direto, trabalhando, depois folgava um dia. E depois elas passavam para o turno da noite, 15 noites direto, folgava um dia. Vai se acumulando o cansaço, porque não, trabalho, mas trabalho é simples, né? Enfermeira na guerra, né? Sendo ferido ali, tranquilo, né? E aí o que acontece? Que nossas enfermeiras faziam e as outras não. Alguns detalhes começam a aparecer. Chega o médico americano, daí vai pegar o ferido, não, aqui já passou o médico, vou para o outro. Aqui já passou o médico também, vou para o outro. Ué, já passou o médico aqui? Não, não passou médico nenhum. Como assim não passou médico nenhum? Quem que passou aqui? Passou uma enfermeira brasileira. Peraí, como assim passou uma enfermeira brasileira? Mas ela já colocou, fez a punção venosa, já colocou o negócio na veia, já não sei o quê. Mas as brasileiras fazem isso? As americanas não fazem. A enfermeira americana não punçava a veia, era o médico. As brasileiras chegam lá, tá aqui, tá. Os caras já começam, opa, peraí. Caramba, essa menina fazem diferente. Então, será que... Qual é essa diferença que tem? E elas, com o trabalho delas, vão mostrando o valor e vão começando a quebrar essas resistências que existiam. E aí começam as próprias equipes de médico americano, mas não, eu quero uma brasileira aqui comigo. Elas eram um menor número que as americanas. E estavam lá, e elas começam a trabalhar. Tem mais outras coisas que eu vou falar daqui a pouco também disso aí. Bom, aí vamos lá. Vamos voltar aqui à dona Santinha Dutra, aquela questão da calcinha do sutiã dos uniformes, né? Um probleminha do uniforme. Tinha um horário muito pequeno para tomar banho quente, porque o banho era frio, não tinha dentro de barraca, aquela coisa toda. As enfermeiras brasileiras tomando banho frio, a temperatura caindo e elas não tomando banho quente. Por quê? Porque elas tinham uma vergonha de tirar o uniforme na frente das americanas, que era o mesmo alojamento, porque as americanas com aquelas uniformes bonitinhos, tudo beleza, até que as próprias americanas, mas peraí, começaram a trazer roupas para elas, as roupas de baixo. E daí o comando da Força Expedicionária Brasileira autoriza o uso delas de os uniformes americanos. E daí elas adquirem, né? Calcinha e sutiã decente, roupas de baixo decente,
outras peças do uniforme que elas têm condições melhores de trabalhar. E aí acaba essa vergonha delas esperarem, passar do horário e irem de madrugada para tomar um banho gelado, porque tinham vergonha de se despir na frente das americanas, né? O uso do capacete, o soldado usava o capacete na guerra, as enfermeiras brasileiras usavam o capacete para lavar sua roupa. Então, é uma coisa simples, né? Mas imagina o dia a dia de você ter que lavar sua roupa num capacete ou numa lata para poder ter uma roupa limpa no dia seguinte, porque não tinha condições de... Às vezes, em muitas situações, não tinha uma lavanderia, né? O conforto nas instalações, eu vou mostrar daqui a pouco algumas fotos, e o brincando na neve também, né? Brincando na neve, né? Como se fosse brincadeira, neve. Não, né? Então aqui, ó, isso aqui é a Altamira, né? Ela tem um trabalho muito bacana, ela fez um levantamento biográfico de todas as enfermeiras, o trabalho dela é muito bacana, então ela está aqui mostrando como é que ela dormia. Ela era uma daquelas 5 que estavam naqueles hospitais ali de frente. Essa era a cama dela durante mais ou menos uns 5 meses. Então, era isso aí. E tomou banho frio durante um tempo, depois lavava a roupa dela no capacete, né? Então, essa é a Altamira. Aqui tem a Antonieta Ferreira. Quando tinha muita neve, elas mesmas tinham que pegar a pá e tirar a neve de frente das barracas, do local, né? Aqui, ó, capacete, lavando roupa, uma latinha com água do lado, e a mulher brasileira não perdia a alegria de estar lá naquela situação, porque ela estava fazendo algo muito importante e muito útil para muita gente. Aqui, quando teve um incêndio no 16º hospital, então esse incêndio destruiu meio que tudo, todas as barracas, elas que trabalharam na reconstrução, trabalharam no transporte para outro local de novo. Então não era simplesmente eu vou ser somente enfermeira. Chegou na guerra, elas foram tudo. Faziam de tudo lá, no funcionamento administrativo do hospital também, além do trabalho de enfermeiras, né? Então aqui, ó, transportando material, aqui, ó, tá pegando no pesado junto com todo mundo, carregando os caminhões, naqueles hospitais quando tem que sair de um lugar e para o outro, faziam de tudo, não tinha distinção. Elas metiam a mão na massa mesmo. Aqui é um negócio muito interessante. Essa aqui é a Lenalda Lima Campos. Ela é uma daquelas 6 que faziam transporte aéreo. Quantas outras estão na neve? Eu estou aqui no transporte aéreo, estou me dando bem, facinho. Aí vocês imaginam, um avião que levava 24 a 26 feridos, a maioria feridos graves, que teriam que ser tratados fora da Europa, que seriam levados ou mandados de volta para o Brasil, ou mandados para os Estados Unidos. Os hospitais, principalmente na região de Miami, que tinham os hospitais militares lá para tratar os feridos. Então, muitos brasileiros, em torno de 500 brasileiros, ficaram mais de um ano sendo tratados nos Estados Unidos. E aí tinha uma enfermeira das 6, elas faziam, né, cada uma pegava um voo, e elas acompanhavam, pegar um voo, hoje é fácil. Agora, você pegar um voo durante uma guerra, com o perigo do avião ser abatido, derrubar, cair, e ela fazia a rota, saía de Nápoles, ia para Dakar, daí ia para Natal, de Natal ou ia para o Rio de Janeiro ou ia para Miami, dependendo da gravidade ou do tratamento que aquela pessoa precisava. Era simples, só ia ela de saúde dentro do avião. Ia somente a enfermeira, não tinha nem médico. Os médicos como ficar lá na guerra. Então não é tão simples pegar um avião todos os dias e cruzar o oceano durante uma guerra. E essas 6 ficaram fazendo isso durante 5 meses. Até mais, porque depois que acabou a guerra, elas continuaram o trabalho ainda, porque tinha muito ferido para trazer, né? Então essa aí, a Lenalda, é uma delas, né? Ia fazendo de tudo, tratando de todo mundo sozinha dentro do avião. Aqui as enfermeiras, aquela que eu falei que eram as profissionais que foram para a Força Aérea, né? Então as 6 enfermeiras da Força Aérea, né? Então as 6 aqui, ó. 6, né? Os rapazes ali juntos. Aqui são as paranaenses, né? As 8, tem 9 aí, não, tem uma catarinense que está meio, mas, né, tá certo? Então, tá. Aqui a Guilhermina, ela sofreu um deslocamento, né, de ar por uma explosão de mina, né, próximo ao hospital onde ela estava, e ela teve que voltar para o Brasil, e o primeiro soldado paranaense morto, Constantino Maroc, né, morto lá, foi aluno dela. Então ela teve a morte de um soldado que foi aluno dela aqui em Campo Largo, né? E ela também voltou ferida da guerra. Várias enfermeiras voltaram feridas da guerra, muitas delas por explosão de minas, explosão disso, alguma coisa, e algumas por acidentes, né, que aconteceram, acidentes lá, se machucaram e voltaram. Aqui a foto mostrando que mesmo naquelas situações de extrema tristeza, o lado humano das enfermeiras brasileiras nunca diminuiu. E elas transmitiam esse lado humano para os combatentes lá, né?
Então eu vou contar aqui agora algumas situações para vocês verem como o lado humano fez uma diferença enorme, né? Então, as enfermeiras não era só eu fazer meu trabalho, cuidar. Eu tinha que dar uma assistência psicológica, uma assistência maternal para aquelas pessoas que estavam ali. Tinham garotos ali de 20 anos de idade que estavam feridos gravemente, perderam a vista, perderam a audição, estavam amputados, problemas graves. E aí? Então, além da enfermeira, entrar do lado da mãe, daquela pessoa que está no ombro amigo. Então, muitas delas conversavam, muitas delas escreviam cartas, porque às vezes o ferido não tinha condição de escrever, escrevia carta para a família, lia a carta daquele que não podia ler, e muitas coisas. Isso foi tendo uma interação muito grande. Aí, esse soldado, né, a tenente Carlota Mello, quando o soldado chegou para ela e falou assim: eu queria que você escrevesse uma carta para mim, eu não consigo escrever. E daí ela, tudo bem. Aí, quando ele começa a escrever a carta, ele começa a contar. Ele está terminando o noivado. Ele está simplesmente terminando o noivado. Não, porque eu acho que a gente não dá certo, não vou querer mais você, siga a sua vida. Daí a Carla começa: você não vai contar para ela por que você está terminando o noivado? Ele falou: olha, eu perdi as 2 pernas. Que vida que eu vou dar para ela? Eu não tenho mais as 2 pernas, eu vou ser um estorvo na vida dela. Como eu amo demais ela, eu prefiro que ela siga a vida dela, que ela case com outra pessoa e seja feliz do que tenha eu, que vou ser um fardo a vida inteira. E a tenente Carlota: mas peraí, não é bem assim. Não, mas por favor, escreve. Ela escreveu a carta, enviou a carta, mas ela anotou o endereço. O que ela fez quando ela desembarca no Rio de Janeiro, no final da guerra? Ela pega aquele endereço, pega um trem, e a primeira coisa que ela faz é ir procurar pessoalmente a antiga noiva do soldado. E ela vai lá e ela conta a história: ó, ele terminou com você por causa disso, disso, daquilo. Resumindo, o que vocês acham que aconteceu? Casaram, é lógico que voltaram, casaram, foram felizes 50 anos. Então, até um trabalho de cupido, elas fizeram. Porque esse lado humano que é o diferencial do brasileiro na guerra. E principalmente do lado das mulheres brasileiras, além do lado humano, tem o lado maternal, de fazer o bem sem esperar nada em troca, né? Fazer o bem além do que deveria ter feito, né? Então são situações bem interessantes, e algumas situações pontuais, ocorreram milhares de situações dessas, né? que elas fizeram esse além, né? Esse aqui é um outro caso muito interessante, a Tenente Olímpia, né? Então ela tem, o caso que eu vou contar não tem nada a ver com essa foto, mas essa foto é interessante porque ela está cuidando de uma pessoa que está sem, né, o soldado Alberto Rossi, perdeu a perna, teve uma lesão grave na mão e perdeu uma vista. Então vocês imaginam você tendo que tratar uma pessoa jovem, né, que está voltando da guerra desse jeito, né? E a Tenente Olímpia, ela era muito querida pelo trabalho além do que ela fazia, né? Ela fazia sempre além para todo mundo. E aí eu vou voltar numa questão racial, questão étnica, né? Então, que é até motivo para uma outra palestra, o dia que quiser, a gente fala. A tropa brasileira foi a única tropa da Segunda Guerra Mundial etnicamente, racialmente integrada de todos os países que combateram na Segunda Guerra. O Brasil era o único país que tinha um negro mandando num branco, para falar, né, direto. Então, assim, nenhuma tropa tinha isso. A segregação racial era muito forte nos Estados Unidos, e o Brasil lutou ao lado, perto do Brasil, lutou a 92 Buffalo, que era uma tropa de negros americanas, que era relegada a segundo plano, comandada por brancos. As tropas coloniais inglesas, tropas coloniais comandadas por brancos ingleses. E todas as tropas. E o Brasil foi o único país que chegou lá, todo mundo misturado. Tinha o negro, tinha o branco, tinha o índio, tinha o japonês, tinha o italiano, tinha o alemão lá, descendente, que estava lutando. Tem casos de primos, um lutando pelo Brasil, o outro lutando pela Alemanha. Tem casos de irmãos, um lutando por um lado e outro por outro. E o Brasil chega integrado. E as pessoas não entendiam isso. Mas isso é um motivo para uma outra palestra. Tem tanta coisa que as pessoas responsáveis pela luta de direitos de igualdade nos Estados Unidos vieram estudar o Brasil na guerra para saber como agir nos Estados Unidos. Como é que um país de terceiro mundo pode ensinar a gente sobre isso, sobre igualdade? Então, 2 semanas depois que o Brasil chega na guerra, está pousando um avião com os correspondentes dos jornais afro-americanos, para entender quem são esses brasileiros.
que conseguem comer todo mundo junto, andar todo mundo junto, combater todo mundo junto. E isso refletiu no trabalho das meninas também, porque elas atendiam todo mundo igual. Aí o que começa a acontecer? Lembra quando eu falei da 92 Buffalo, aquela tropa de negros americanos que estava combatendo próximo ao Brasil? Os hospitais, a retaguarda eram os hospitais americanos, então chegavam os feridos de tudo quanto é lado. O ferido americano negro, ele tem um atendimento diferente pela equipe americana. Tem. Aí ele começa a vir para os hospitais e começa a ver, caramba, eu fui bem tratado aqui. Eu tive o mesmo tratamento. Quem que está me atendendo? Foi um médico brasileiro. E quem que está cuidando de mim? A enfermeira brasileira. E isso começa a ser divulgado. Daqui a pouco, o negro americano ferido, ele já chega no hospital e ele já pede, eu quero ser atendido pelos brasileiros, eu quero ser atendido pela brasileira. Eu quero ir para o lado brasileiro do hospital. Lá eu sei que eu vou ser tratado com humanidade. Graças ao trabalho delas, que não tinha distinção nenhuma. Né? A gente Olímpia, ela está lá e tinha um negro americano, ela coloca no livro dela, o John, o nome dele é John, e ela atendeu dele, cuidou dele. E ele, daqui a pouco, ele começou, né, tentando aquela coisa de se comunicar com aquele inglês meio, né? E ela falando inglês e português, e ele, aquela coisa toda. E ele pede, olha, eu quero uma foto sua. E ela falou assim, meu Deus, eu quero uma foto minha. Daí as outras enfermeiras, os outros soldados começaram a tirar sarro também, não, quer ter namorar, aquela coisa toda, né? E o negro americano insistindo, mas eu quero uma foto sua. Aí um belo dia ela fala assim, tá bom, eu vou te dar uma foto, né? Ela dela dá a foto para ele. Depois de um tempo, ele traz uma carta para ela. Daí na carta está lá escrito assim, ele fez a carta para a mãe dele. Falou assim, mãe, eu estou bem, estou sendo muito bem cuidado. E estou mandando uma foto porque senão você não ia acreditar. Quem está cuidando de mim é uma enfermeira. Ela é branca. Ela é um anjo que está cuidando de mim. Ele queria foto porque ele sabia que se ele contasse para a mãe dele que era uma branca que estava cuidando dele, ela não ia acreditar. Então ele pede a foto e não, ela é branca, ela está cuidando de mim, ela é o anjo que está cuidando de mim. Está aqui, mãe, está aqui a foto para provar. Então são coisas assim de que ponto chegou o nível de tratamento que as brasileiras deram para todos os pacientes. Depois da guerra, teve uma situação que está nas memórias da Altamira, bem interessante, que um brasileiro que ficou de prisioneiro, brasileiro, que é o prisioneiro dos alemães, já numa situação que lá no campo do prisioneiro já estava faltando um monte de coisa, e ele estava ferido, ele foi tratado por uma enfermeira alemã. Depois da guerra, ele encontra essa enfermeira brasileira e fala assim, eu queria agradecer você. Daí ela falou, mas como agradecer a mim se você ficou baixado num campo de concentração, num campo de prisioneiros alemão, você estava ferido e prisioneiro? Falou, porque a enfermeira alemã dividia a pouca batata que ela tinha de comida comigo, ela me tratou bem. Então estou te agradecendo porque eu sei que vocês fizeram a mesma coisa pelo inimigo alemão que vocês trataram também. Então são aquelas coisas da guerra, né? A guerra ela aflora o que a gente tem de pior no ser humano, mas ela também aflora o que a gente tem de melhor nesse desprendimento, né? Então são histórias interessantes. O bom e o ruim, na mesma medida. Bom, esse aqui é interessante para ver assim, aquela questão, às vezes, trabalho simples, né? Foram lá só para dar injeção. Né? O caso da Tenente Lígia Fonseca, ela conta, bem interessante. Essa foto que antes de eu falar do caso dela, isso aqui é uma sala de choque, então era uma sala onde trabalhavam mais de um médico e mais de uma enfermeira, cada um fazendo um negócio diferente, porque isso aqui, a sala de choque, era a primeira sala que chegava o cara que vinha direto do campo de batalha. Então, às vezes o cara estava com múltiplos ferimentos, aquela coisa toda. Bom, tá aqui, tá tendo um buraco de tiro aqui e tem enfermeira brasileira trabalhando com enfermeira americana, médico brasileiro e médico americano junto na mesma foto. Tá. Bom, mas vamos lá, Tenente Lígia. Trabalhinho fácil. Vamos pensar assim, qual é o teu trabalho lá na guerra? Não, tinha um período lá, na época, principalmente depois do ataque do Monte Castelo, eu só precisava aplicar 75 injeções. Tá fácil, né? 75 injeções, né? A cada 3 horas. Penicilina. Aí vamos fazer os cálculos aí. Eu tenho 75 injeções, porque cada enfermeira cuidava de 75 feridos, né, depois do combate. Aí eu tenho 75 injeções a cada 3 horas. Quanto tempo dá para cada injeção? Pouco tempo, né? Matemática não é comigo, eu sou das humanas, né? Matemática eu vou errar todos os cálculos aí se eu for fazer. Mas é questão de pouquíssimos minutos para cada injeção. Que horas ela come? Que horas ela dorme? Que horas ela descansa?
Como é que ela faz esse trabalho? Então, muitas vezes, é um trabalho fácil, está só cuidando, fazendo curativo. Espera aí, gente. Só isso era uma das tarefas que tinha que fazer. Uma tarefa, 75 injeções. Parece fácil, né? Mas acabou de aplicar aquelas 75, já tem que começar as 75 de novo, que já deu as 3 horas. Então, não é nada fácil. Né? Bom, aqui é só um mapinha do caminho que o Brasil percorreu na chegada, né? Os combates vão a partir de Pisa, né? E vai até lá em cima, né? Até o Vale do Rio Pó, né? Que Monte Castelo está aqui, Montes está aqui, os grandes combates brasileiros. Então, um percurso de em torno de 400 quilômetros que o Brasil combateu e libertou mais de 400 vilas, vilarejos, localidades foram liberados do jugo alemão na guerra. Tá? Então, vamos lá. Aí, acaba a guerra, as nossas enfermeiras retornam para o Brasil, os nossos pracinhas, como um todo, retornam para o Brasil. Então, tem essa foto aí de um navio transporte, trazendo o pessoal de volta para o Rio de Janeiro. Né? Teve todas aquelas cerimônias, aquelas homenagens, aquela coisa toda. As enfermeiras voltaram, algumas viu, outras voltaram no outro. Tem um dado interessante também, uma curiosidade. Existia uma rádio na linha de frente, a Rádio Auriverde, que era uma rádio que tinha uma brasileira, que era locutora, junto com o brasileiro também, né? E essa brasileira fazia exaltações ao soldado brasileiro se renda para os alemães, enquanto vocês estão aqui combatendo, os americanos estão se aproveitando lá no Brasil, e vocês estão aqui sendo bucha de canhão, aquela coisa para fazer. Ela era brasileira e trabalhava para essa rádio alemã. E daí tocava uma música brasileira. Os brasileiros, os pracinhas falam que aquilo não afetava eles até gostavam, porque naquele período do inverno, que a guerra ficou meio parada, aquele período mais difícil de ficar dentro da trincheira, com temperatura abaixo de 20, o fato de eles poderem de vez em quando ouvir uma musiquinha brasileira era um alívio, né, para lembrar de casa. Então não teve muita repercussão. Os brasileiros faziam a mesma coisa, jogavam propaganda do mesmo jeito, faziam para o outro lado, para o lado alemão também. Mas essa brasileira, ela foi presa, né, no final da guerra, e a guarda dessa brasileira, que foi para ser trazida para o Brasil para ser julgada, foi feita pelas enfermeiras também. Então as enfermeiras vieram trazendo ela prisioneira, né, para a guerra. Eu devia ter colocado uma foto aqui, mas só que eu lembrei porque ela veio de navio junto com algumas enfermeiras, então elas ainda trouxeram prisioneiros de volta para o Brasil. Né? Depois essa menina aí acabou sendo perdoada. Né? Tá. Bom, aí o que acontece? Gente, lembra que eu falei que a guerra não acabou para elas depois da guerra? Olha só as coisas que acontecem. Elas foram para lá, tiveram experiência real em ferimentos de guerra, ferimento de tiro, ferimento de granada, ferimento de explosão, de sopro, tudo quanto é tipo de ferimento, os piores possíveis. Elas tinham experiência real no trato daqueles ferimentos. Elas tinham experiência real na psicologia do trato com o paciente. Ou seja, a experiência delas era enorme. Isso não tinha que ser utilizado pelas nossas Forças Armadas quando voltam, porque uma experiência dessa não se consegue em qualquer lugar, só se consegue na guerra. Aí elas voltam e são dispensadas. Tá, muito obrigado, tchau. Voltem para casa de vocês agora, ser donas de casa, professora. Caramba! E os enfermeiros que ficam no exército, os que ficavam no Brasil, não tinham experiência nenhuma de tratamento em guerra. Então já é um primeiro problema. Então elas começam a lutar pelo direito de ficar nas Forças Armadas. Tá? Então essa luta pelo reconhecimento já começa logo depois da guerra. Né? A primeira tentativa forte acontece no ano seguinte ao fim da guerra, em 1946, só que a proposta que é dada para elas é assim: tá bom, vocês vão ficar no exército, mas vocês não são mais tenentes, vocês são civis agora, e o salário de vocês vai ser 1/3 do que era. É um salário bem menor. Ué, é para pedir para a pessoa não ficar. Né? Então, assim, parecia que eu não quero a experiência de vocês, eu não quero que vocês fiquem aqui, mesmo com toda a experiência que vocês têm. Então, essa guerra continua, e só vai ter fim em 1957. Em 57, elas conseguem o direito de entrar como oficiais, como tenentes, com o direito de progressão na carreira, serem promovidas, né, onde desce o tempo, lógico, e com todos os direitos igual a qualquer outro oficial. Então, as que voltam tenente têm o mesmo direito de qualquer tenente. E elas são as primeiras mulheres do exército de carreira. E muitas delas voltam, quase a totalidade volta, e elas se aposentam, quase todas elas mais tarde, a maioria delas como major, algumas chegaram a capitão, algumas continuaram tenentes, mas elas se aposentaram como oficiais
do Exército da área de saúde, as enfermeiras que foram para a guerra. E participaram ativamente das atividades, das reuniões, inclusive para tentar ajudar os veteranos que ficaram desamparados depois da guerra, elas participaram ativamente com isso também. Então a gente vê que elas tiveram muitas conquistas, quebraram vários paradigmas, as primeiras mulheres de carreira do Exército por mérito delas, pelos que elas enfrentaram, e elas valorizaram também de forma sobremaneira no Brasil a profissão de enfermeira, porque elas trouxeram da guerra e aquela comparação com as enfermeiras americanas, a partir daí até os cursos de enfermagem começaram a se desenvolver de outra forma. Então a gente imagina o que 73 mulheres conseguiram fazer na década de 40. Hoje eu já achei que seria difícil. E elas conseguiram fazer tudo isso numa década complicada, no meio de uma guerra. Elas não baixaram a cabeça para ninguém e chegaram lá e mostraram com competência, com o trabalho delas e principalmente com o lado humano. A gente viu, né, dessa questão do trabalho, com tudo que elas fizeram com o lado humano, elas voltaram realmente diferenciadas da guerra. E a guerra delas foi acabar, digamos, em 1957. E aqui é a Tenente Virgínia Leite, ela foi a última enfermeira paranaense a falecer, com mais de 100 anos. Essa foto em 2007, né, eu tive o prazer aqui de conversar muito com ela. Aqui, ela até não estava sem cabelo também, né? Em 2007 já estava mais ou menos, né? Tá? Então tá aí. Foi feita tem até uma praça aqui em Curitiba em homenagem a ela e tal. Pena que ela faleceu antes, estava todos preparativos para a inauguração, ela faleceu um pouco antes, mas era uma pessoa excepcional. Então, mas ela representando todas, né, todos, e é a última paranaense e foi uma das últimas do Brasil todo, né, ficaram vivos. A outra, que viveu 105 anos, é a Tenente Carlota. A Tenente Carlota, aquela do cara das pernas amputadas que ele foi até lá. Na Covid, ela foi internada, né, com quase 100 anos de idade, né, 2019, ela foi internada, e ela não deixou entubarem ela. Ela falou, não, tratem os mais novos, eu não preciso. O meu leito pode ser passado para algum dos outros. Então, mesmo bem mais velhas, não perderam aquele sentimento, aquela grandeza de espírito, né? A Tenente Carlota também é outra que morreu, ela morreu com 105 anos de idade. E essa foto eu considero maravilhosa. Essa foto é da Tenente Virgínia também, só que essa é a Virgínia Porto Carreiro, né? E eu acho que ela representa muito bem a visão da ternura e da bondade da mulher brasileira na guerra. Então a gente vê essa foto aí, uma menina com 20 anos de idade, né, na guerra. Ela também morreu com 100 anos de idade, né? Tenente Virgínia Porto Carreiro, mas eu acho que essa foto representa bem. E aquela frase dela, que ela trouxe essa frase, ela trazia essa frase nas entrevistas dela, é muito bonita. Não me considero heroína, eu considero que tratei do herói. Então isso aí mostra o desprendimento da coisa. Então por isso que eu gosto de ir para os finalmente e terminar com essa foto da Virgínia Porto Carreiro, porque eu acho que ela representa bem o que as mulheres brasileiras fizeram na guerra, né? O que 73 mulheres conseguiram fazer, um fato realmente heróico, né? É como se tivessem milhares lá, né? Então é isso. E para encerrar, né, mais uma curiosidadezinha interessante, né? Eu estava montando ontem, dando uma olhadinha nos slides, eu tinha colocado a cobrinha fumando, que é o símbolo, né? O pessoal falava assim, a imprensa brasileira, né? Ah, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. E o Brasil foi para a guerra. E a cobra fumou. E como a cobra fumou, lá na guerra, todas as tropas americanas tinham um emblema, com um símbolo, que nem os soldados negros americanos, eram 92 búfalos, então os búfalos e tal. E o Brasil só tinha um negócio escrito Brasil. Aí um oficial de ligação americano chega para os comandantes brasileiros, né, e fala assim, vocês não tem nada? E o pessoal, pô, mas peraí, vamos fazer uma coisa, lá no Brasil falava que era mais fácil a cobra fumar do que a gente vir para a guerra, então vamos desenhar uma cobrinha e tal. Nesse meio tempo, a parte de propaganda dos Estados Unidos era muito forte, né? Então tinha aquela coisa da propaganda americana que começa, começa na época da Segunda Guerra. E aí eles resolvem falar com um cara, um tal de Walt Disney, não sei se vocês já ouviram falar, um tal de Walt Disney, né? E os estúdios Disney falam assim, vocês têm que desenhar o símbolo do Brasil. Qual é o símbolo? Desenhar uma cobra fumando e tal. Daí o Disney vai lá e faz o John Wayne, né? A cobra é o John Wayne ali, parece com um revólver. E os brasileiros, nossa cobra é bebeira, cobrazinha, cigarrinho, nossa cobra
bonitinha, a nossa cobra é simpática, não é uma cobra daquele jeito. Aí os brasileiros mesmo desenho a lápis, não, a nossa cobrinha tem que ser mais bonitinha. A cobra do Walt Disney está muito brava, não vamos com a nossa. E daí a cobra do Walt Disney não é aceita e a gente usa a nossa própria cobrinha. Então a história da cobrinha fumando e da cobrinha do Disney, foi nessa época que foi criado o Zé Carioca, né, aquela política dos americanos, né? Então tem também seria motivo para outra palestra, né, essa integração de política e propaganda. Então é isso, então realmente a cobra fumou e as meninas participaram, né? As meninas fumaram essa cobra junto, né? Dá certo? E aqui eu tenho que fazer minha propaganda, né? Já que fui autorizado aqui, né? Quem tiver curiosidade de saber os assuntos que eu pesquiso, né? Esse aqui é um livro mais técnico, né? Negociação de crise e reféns. Eu fiz esse trabalho durante muitos anos no Exército, montando as equipes de negociação de Copa do Mundo, Olimpíadas e outros grandes eventos, como que funciona o trabalho do negociador de crise e de reféns. Aqui já é a parte de história, né? História dos carros de combate. Na minha época de ativo, eu trabalhei mais de 20 anos com tanques de guerra, então juntei com a parte de historiador e por que nasceram os tanques de guerra, por que eles criaram, por que eles foram colocados no campo de batalha, e principalmente no livro Desenvolvimento da Doutrina entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Muita gente acha que é alemã, Blitzkrieg é inglesa, tá? Então eu explico no livro. Os Zeppelins, é uma longa história também, não vou me encurtar, mas a primeira linha aérea transoceânica do mundo ligou a Alemanha ao Brasil, década de 30 com os Zeppelins. Por quê? Aí então, o livro conta várias histórias. O pessoal acha que a gente ia fazer espionagem. Nada disso, eles já voavam desde 1930 aqui no Brasil. Fizeram mais de 128 viagens para cá, né? Só que vieram 2 vezes ao sul. Uma vez passou por Curitiba e outra vez passou pelo litoral. Curitiba passou em Lindenburg em 36 e em 34 passou o Graf Zeppelin pelo nosso litoral, né? Caiobá, Guaratuba, Patins e por aí vai. E o guia da FEB, que é do nosso assunto Segunda Guerra Mundial, que é realmente um guia que eu mostro onde que estão os livros bons de ler, como pesquisar, saber diferenciar o pracinha verdadeiro, o expedicionário verdadeiro do pracinha fake, que está cheio hoje em dia, pracinha fake, e quais são as histórias, quais são os mitos, né? A ideia é essa. Então eu só tenho a agradecer todo mundo que está aqui, agradecer o pessoal que está online também, muito obrigado. Te agradecer pelo convite, isso aí, né, realmente é muito importante para mim. E o pessoal que quiser aí, os livros estão à disposição, só falar comigo aí. Hoje está em promoção R$800 cada livro, mas eu posso fazer um abatimento sai por 50, né? Então, aí, pessoal, agora eu vou comprar 5. Pois não, pode abrir para perguntas? Pois não, então. A partir dos relatos que o senhor tem das enfermeiras, qual que é a motivação, já que a gente viu que o salário era bem baixo, né? Qual que alguma delas falou sobre a motivação delas? Essa parte da motivação é muito interessante, porque vocês viram que a maioria delas eram de famílias, a maioria, né, de famílias muito bem estruturadas e famílias que tinham poder aquisitivo, principalmente as aqui do Paraná. E nos relatos, elas mostram que elas queriam fazer alguma coisa. Elas queriam provar que poderiam fazer alguma coisa para deixar o mundo melhor. Então, assim, são das 73, tem pouquíssimos casos de que foram realmente por questão de vou ganhar um dinheirinho porque estou numa situação ruim, mas a maioria foi assim, eu posso contribuir. Eram meninas que achavam, em 1940, que o lugar da mulher não era em casa cuidando de marido. Eram meninas que já achavam, eu posso fazer alguma coisa pelo mundo, eu posso fazer alguma coisa pela grandeza da humanidade. Então esse lado de eu quero fazer alguma coisa foi o que motivou a maioria delas. Isso está nos relatos que elas contam, né? Por isso que enfrentaram a família e eu quero ir. Independente se vai ter perigo, independente se eles não sabem nada de enfermagem, vão ter que aprender tudo para ir. Esse desprendimento eu acho que é um valor talvez de caráter, né? De querer contribuir para um mundo melhor, né? Dar a parcela delas. Gente, também fora do aspecto das mulheres na guerra, se alguém tiver alguma pergunta relativa ao Brasil na guerra, fiquem à vontade, aproveitem agora. Façam perguntas, que ela falou que está me pagando R$200 por pergunta feita. Vamos fazer perguntas, gente. Já que o senhor abriu para essa questão de outros assuntos, só uma curiosidade. Você pode falar no microfone? Eu não consigo. Por causa da filmagem, né? Tá bom. Como o professor abriu para outras questões, uma curiosidade, o senhor falou que os soldados aumentou um pouco o padrão, né? Em que sentido, assim, o soldado precisa ser mais alto, mais forte? Tem uma questão da dentição também, né? Ser alfabetizado? Qual que era, assim, essa...
É muito boa pergunta. Então, os padrões que o Exército utilizava para incorporar um soldado na década de 30 para a década de 40, digamos, tinha um nível X. Quando começa a Segunda Guerra Mundial e o Brasil vai para a guerra incorporado dentro do Exército norte-americano, o Brasil passa a seguir o padrão de rigidez do Exército norte-americano, só que o padrão era muito acima. Então, era questão de dentição. Então, foram mais de 20 mil dentes extraídos na ida do Brasil para a guerra. Né? Então, valores altíssimos. A questão até de tamanho, tinha uma altura mínima, tinha um peso mínimo, então era feito exame para saber se estava com anemia, se estava com alguma coisa. E dentro desse aspecto de saúde, subiu o escantilhão, e também no aspecto intelectual, porque a partir de agora, o soldado, um ia ter que ser mecânico, o outro tinha que operar um equipamento rádio, o outro ia ter que operar um detector de minas, o outro ia ter que operar explosivos, o outro ia ter que ser motorista de viatura. Então, tinham muitos equipamentos diferentes que o Exército ia ter agora que não tinha antes. Então, o nível intelectual começou a aumentar. Por quê? Porque esse equipamento tinha um manual de instrução. E esse manual tem que ser compreendido. Então, o nível intelectual em termos de alfabetização, o índice, uma coisa que se fala é que na FEB, a maioria dos soldados brasileiros era analfabeto, que nada. Pouquíssimos soldados eram analfabetos. Então, tem um levantamento, não tem como ter um dado preciso disso, mas que nós temos menos de 10% dos 25 mil soldados analfabetos na FEB, porque foram aqueles que foram pegos depois que não teve como completar, você teve que pegar mais gente. Mas a maioria tinha um nível. O cara tinha nível superior? Não, mas ele tinha um primeiro grau, ele sabia ler, sabia escrever. Outra coisa, essa questão de saber escrever é importante. Por que nós temos tantos livros de memórias diários? Porque o soldado sabia escrever e ele queria. Então, o soldado que sai do Brasil e não é voluntário, porque dos 25 mil, a gente tem menos de 1.000 voluntários. Hoje em dia, meu pai, meu tio, meu avô, tudo foi voluntário. Não é bem assim. Você vai chegar para um garoto de 20 anos que está lá no interior, está lá no meio da roça, você vai para a guerra. Eu quero ir. Pô, gente, não cola. Claro que o cara não queria ir, mas foi. Só que esse cara chegava lá na guerra e ele começava a entender o lado da história que ele estava. Eu estou fazendo parte da história. Eu estou no centro da história. Eu estou fazendo a minha parte. Aí esse cara, quando volta, se perguntasse para ele, você não foi voluntário? Não fui. Mas se fosse voltar no tempo, seria voluntário. Por isso que os relatos que nós temos são enormes. Tem muito diário, muita memória, muita gente escreveu. A quantidade de cartas foi absurda. Foi mais de 100 mil cartas escritas na guerra. Que eu tinha um posto do correio lá que funcionava, tinha censura das cartas. Então, assim, o nível aumentou em muitos aspectos, tanto de saúde, intelectual, rigidez e tudo. Né? Então, e muitas doenças foram usadas para o pessoal fugir. Né? Eu falei, ninguém foi voluntário, mas depois que foi... Eu tenho uma pergunta, professora, assim, uma curiosidade minha. A guerra, ela tem muita imagem, é muito material, a Segunda Guerra Mundial. Foram muitos correspondentes de guerra, né? Você sabe se tem algum estudo, assim, o Brasil, eles foram juntos no navio, porque teve até o Rubem Braga, né, que é um cronista, era jornalista e cobriu muito, foram muitos jornalistas brasileiros, né? Bom, a guerra foi muito bem coberta pelos jornalistas brasileiros, tinham outros jornalistas de outras nacionalidades que cobriam também, então os grandes veículos, tanto de jornais quanto rádios e revistas, fizeram a cobertura do Brasil na guerra. É lógico que assim, a maioria das fotografias que a gente tem, ou são de antes dos combates, ou são depois dos combates posadas. Então tá lá, o cara tá na posição, não tá no meio, não tá no meio do combate. Essa foto foi feita depois, porque daí esse correspondente de guerra chamava um grupinho, pessoal, fica em posição aqui que eu quero tirar uma foto. Então a maioria das fotos e filmes que a gente tem da FEB são posados logo depois dos combates ou feito antes. Mas o trabalho dos correspondentes foi muito bem feito, teve uma cobertura muito grande, né? E o Horácio Coelho, que fez a maioria das fotos, o Rubem Braga, tem outros jornalistas. Inclusive, a pessoa que melhor estuda os jornalistas brasileiros na guerra é o professor Elton Costa, de Ponta Grossa, né? E ele tem um trabalho voltado somente sobre o jornalista, porque ele é historiador e jornalista também, então é um assunto que é feito a ele. Ele faz o levantamento. Eu não lembro de cabeça agora, mas eu não sei se são 18 ou 28 jornalistas, acho que são 18 jornalistas, mas o número é melhor não se guiar, porque de cabeça aqui eu não sei, mas os jornalistas embarcaram junto com a FEB, alguns foram de avião, alguns foram com os navios juntos, e eles ficavam, alguns chegaram aí na linha de frente, próximos à linha de frente,
mas eles ficavam sempre ali perto dos postos de comando. Então, o posto de comando do general Mascarenhas, que era o comandante da FEB, alguns postos de comando dos batalhões e dos regimentos. Então, eles ficavam por ali até por questão de segurança, né? Tem muita história envolvendo o jornalista, inclusive a morte do Max Wolff, que é um dos maiores heróis que a gente tem na FEB, paranaense de Rio Negro, que é considerado o herói brasileiro na Segunda Guerra Mundial. A morte dele está intimamente ligada a uma demonstração para jornalistas, e por isso que ele acaba ficando uma lenda. Mas isso também é um motivo para uma outra história que é um pouquinho longa aí, mas é bem interessante, né? Que o nosso maior herói da guerra morreu por uma desinformação vinda da seção de informações dos Estados Unidos e de uma patrulha que era feita para demonstração para os jornalistas. E aí, quando ele morre, os jornalistas estavam vendo a morte dele ao vivo, só que não é que nem hoje em dia que está filmado, né? O cara estava com papel e caneta. No dia seguinte está em todos os jornais do Brasil a história do Max Wolff. E ajuda ele a se tornar uma lenda que ele já era para os companheiros dele. Então, é bem interessante. São muitas facetas da parte da guerra. Eles fazem fazer a pergunta, só para dizer que ele tem o microfone também. Tem o meu aqui. A minha dúvida é, hoje, 80 anos depois, como que é a aceitação de mulheres no Exército Brasileiro, mas assim, falando em infantaria mesmo, porque eu sei que existe uma preocupação desde sempre que a imagem de uma mulher morta no campo de batalha gera um impacto psicológico muito maior na tropa, né? Baixaria o moral da tropa, diferente de um homem, ali isso é aquela coisa, o homem está aqui para morrer mesmo, quando uma mulher na linha de frente morta derrubaria, né, o estado psicológico da tropa, então por isso elas não seriam aceitas em outros tempos. Eu não sei como é hoje isso, essa é a minha dúvida. É interessante, é uma curiosidade interessante. Eu não posso falar em nome do Exército, estou na reserva agora, passei 31 anos lá, estou na reserva agora, posso falar como historiador. Mas atualmente o Exército já tem mulheres na Academia Militar das Agulhas Negras. Só que os cursos que estão abertos para as mulheres não têm ainda o curso de infantaria, não tem ainda o curso de cavalaria, de artilharia. Elas têm o curso de intendência, curso de material bélico, se não me engano, comunicações também. Então elas já têm somente esses cursos, mas já temos mulheres na Academia Militar e já temos mulheres formadas na Academia Militar das Agulhas Negras que já estão na tropa trabalhando. Então já temos tenentes, mulheres de carreira combatentes. Então, mas na infantaria, na cavalaria, na artilharia, na engenharia ainda não tem. Essas são coisas que vão. Agora, na guerra tem algumas coisas interessantes, esse fato da mulher participar da guerra, né? Então, as nossas enfermeiras participaram ativamente como enfermeiras na parte de saúde. A gente teve diversos casos de mulheres que participaram combatendo. Eu acho que o exército que mais teve mulheres combatendo foi o exército russo, na Segunda Guerra. Então, tiveram aviadoras, atiradoras de elite, e tem um capítulo aqui do meu livro, dos carros de combate, que eu coloco das tanquistas russas, as mulheres que foram das guarnições de tanques de guerra. Então elas foram atiradoras, auxiliares de atiradoras, foram mecânicas do tanque, foram motoristas do tanque, e teve uma delas que é bem interessante, quer ver? Eu vou até mostrar a foto para vocês. Reno, segura aqui um pouquinho. Isso aqui é legal mostrar a foto, porque já falo do microfone. Aqui na foto tem a Alessandra Boico, né? Ela entrou na guarnição de um carro, um T-34, um carro de combate russo da Segunda Guerra. Ela entrou na guarnição como auxiliar. E o marido dela era o chefe dela na guarnição. No final da guerra, ela era comandante do carro. E o marido dela era subordinado. Eu entendo isso porque lá em casa, né, é ela que manda. Eu sou subordinado dela há mais de 30 anos. Né, então, fazer o quê? Então, eu entendo perfeitamente o que aconteceu aqui com a Alessandra Boico. Mas é um caso desse interessante. Então, tem alguns exércitos que já têm essa tradição das mulheres participarem ativamente. Ao nosso ainda estamos em caminho dele. Agora, até falando da Rússia, estou pensando aqui justamente pela ideologia da época que pregava a igualdade, né, bem diferente daqui, que sim, lá se permitia, diferente daqui. Não sei se é uma questão machista, isso que eu acabei de falar, né, sempre foi essa a desculpa que eu ouvi, né? Que seria a questão de ver a mulher morta mesmo que abalaria. Isso desde lá, eu já vi alguns documentários de guerra, achei interessante, né? Então, até lá, desde a Guerra Civil Americana, que tinha as mulheres que entravam disfarçadas de homem para poder lutar, porque queriam ir
e nunca foi permitido, né? Então, só isso. Assim, eu nunca vi nas discussões o pessoal levar o aspecto para esse lado, de o fato de ver a mulher morta. Mas esse lado do machismo que você fala, sim, no seguinte sentido, não no caso da mulher morta, mas que a mulher não tem capacidade para aguentar, às vezes, carregar um equipamento pesado ou participar de um combate, né? Mas é aquela coisa, vai perguntar para as russas ali, ou vai perguntar para as israelenses. Tem várias mulheres israelenses lá participando. Então, assim, tem o lado cultural vai influenciar com certeza, mas eu, dentro das discussões que eu vi dentro do Exército, nunca ninguém levantou esse lado pelo fato da mulher estar morta, mas sim pelo lado da capacidade. Que eu acho que aí entra esse lado, talvez, um certo preconceito, né, de quem é capaz ou não. Eu não lembro exatamente onde que eu vi isso, mas eu vi algum documentário que seria essa uma desculpa padrão que era dada, assim, né? E é interessante porque, eu falo do meu ponto de vista, é justamente o contrário da mulher enfermeira, porque, como vou dizer assim, nós homens somos bobos, né? Quando a gente está num hospital e vem, é diferente, vem uma mulher cuidar de você, parece que, acho que vem aquela sensação maternal, né? E acho que por isso que por isso que eu penso que isso que eu acabei de falar pode ser verdade, que ver ela ferida, morta, parece que posso vir com a cunha. É uma ideia que, realmente, eu, se eu tivesse no hospital, viesse uma enfermeira bonita me atender, eu já ia falar assim, já sou casado, porque senão aí que eu voltava para o hospital várias vezes depois, né? Então, vão pensar que ela é malvada comigo, mas não é verdade, né? A senhora que manda. Então, obrigada, pessoal, pela presença. Espero vocês aqui amanhã de novo, tem chamado. Tá bom? Se puderem vir prestigiar amanhã, a professora também agradeço, tá? Os livros do professor estão aqui disponíveis para quem quiser adquirir. Tá bem? Muito obrigada, boa tarde a todos.